que dizimou e ofertou. Que o Senhor venha superabundar na vida de cada um, pois lhe somos grato e obediente por tudo que o Senhor faz por nós. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 14. João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14, versículo de número 15. A palavra do Senhor está dizendo assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vem e nem o conhece. Mas vós conheceis, pois habitais convosco e estará em nós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, uma vez mais nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Uma vez mais, Senhor Jesus, nós te damos graça, porque sabemos que o Senhor coopera para o bem daqueles que te amam. Portanto, Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha falar conosco de uma forma sábia, concisa e eficaz, levando a nossa mente cativa ao Senhor e de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos realmente receber aquilo que o Senhor determinou para a sua igreja. Sê conosco e te daremos sempre toda a honra, glória, louvor e adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos seu assento glorificando ao Senhor. Amém? Existe uma promessa que Deus ele liberou, que o próprio Senhor Jesus ele liberou para nós. Uma promessa para que nós viéssemos guardar os teus mandamentos, as tuas leis, tudo aquilo que realmente Jesus um dia ele se manifestou na vida de um ser humano, para que pudéssemos realmente viver o sobrenatural, para que pudéssemos entender o verdadeiro propósito e o verdadeiro plano de Deus em nossas vidas. E quando nós realmente entendemos os mandamentos de Deus, nós começamos a desfrutar de coisas insondáveis, de coisas extraordinárias, de coisas que um dia jamais sonhamos em viver. É claro que Deus, na sua totalidade, no seu poder, em meio à sua potência de estabelecer o princípio da sua glória sobre todo ser humano, nós vemos que realmente Jesus, neste momento quando ele estava com seus discípulos, ele disse: é só por um breve período de tempo que eu estarei longe de vós, porque os discípulos já tinham se acostumado com Jesus, assim como eu e você, nós acostumamos uns com os outros, como foi ministrado aqui pela pastora. Quando nós perdemos alguém, isso entristece o nosso coração. Só
dói aquele que passa por esse momento. Só que nós sabemos que existe um outro plano de Deus, e Jesus estava aqui querendo ensinar para os seus discípulos que ele iria passar por um período de grande turbulação, de grande tribulação, de grande tormenta, um período onde ele iria se entristecer, iria ser machucado, humilhado, mas ele falou: aguardai-vos, porque eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sós, porque eu enviarei quem? Consolador. E isso nós precisamos entender, que quando Jesus ele já foi decretando uma ordem, que ele enviaria o Espírito da verdade, Espírito esse que está conosco hoje aqui esta noite, Espírito esse que está aqui para poder fazer com que nós venhamos nos movimentar diante daquilo que Deus ele preparou para nós. Ou seja, quando nós entendemos o verdadeiro plano de Deus em nossas vidas, nós nos guardamos para que possamos realmente ver os céus se abrirem ao nosso favor. Depois, lá para frente, nós vamos ver que os discípulos eles obedeceram, e a obediência ela trouxe a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo realmente ele se faz presente até os dias de hoje. Se nós lemos alguns versículos antes a esses que nós acabamos de ler, nós vamos ver que o Senhor ele falou que ele iria para o Pai preparar várias moradas, ou seja, ele estava falando que uma delas seria para mim e outra para você, e por isso nós precisamos nos alegrar, porque a nossa vida é como a neblina, nós estamos vendo, mas ela se dissipará rapidamente. A nossa vida ela é passageira. Só que o que nós estamos fazendo? O que nós estamos atribuindo para o reino de Deus? O que nós estamos fazendo para poder realmente agradar ao Senhor e fazer com que outras vidas também possam ter esse entendimento de que um dia estarão vivendo nessa morada? Às vezes nós cruzamos os nossos braços e queremos apenas viver uma vida egoísta, uma vida onde somente nós queremos desfrutar do sobrenatural, das bênçãos, das maravilhas de Deus. Estamos errados, não podemos pensar desse jeito. Nós precisamos viver em união, nós precisamos ajudar uns aos outros. Não tem como realmente o Espírito Santo se manifestar no nosso meio se nós quisermos apenas para nós. O Espírito Santo ele só vai se manifestar quando houver unidade, porque a unidade ela vai fazer a diferença. A união ela vai fazer com que o Espírito Santo ele se mova no nosso meio. E o Espírito Santo ele é tão doce, meigo, que ele fica aguardando apenas os teus filhos se movimentarem. Eles ficam aguardando apenas os teus filhos pedirem a Ele. Só que muitas vezes nós entramos na casa do Pai e a única coisa que nós sabemos pedir a Deus é para solucionar os nossos problemas terrenos, para podermos realmente conquistar, desfrutar. E eu não estou falando que isso é errado, muito pelo contrário, isso é prazeroso, porque Jesus ele falou que nós estamos aqui para viver uma vida abundantemente, em todos os sentidos, em todas as áreas de nossas vidas, porque Ele mesmo fala que tudo aquilo que nós quisermos, nós pediremos ao Pai, e o Pai nos dará. Só que é uma vida completamente diferente quando nós apenas queremos, mas não fazemos. Quando apenas nós realmente nos posicionamos para solucionar aquilo que eu quero, mas não somos gratos àquilo que Jesus ele fez por nós um dia na cruz do Calvário. Quando nós pensamos dessa maneira, nós estamos sendo o mais dos miseráveis seres humanos existentes nesta terra, porque a única coisa que eu quero realmente é viver uma vida perfeita aqui neste lugar, neste ambiente a qual estou vivendo. Estamos errados. Nós precisamos passar por esta vida, mas realmente crendo que existe o amanhã, e porque Ele vive, nós podemos crer, porque Ele está de pé no seu trono. Jesus ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está vivo no nosso meio, e muito melhor ainda, Ele falou: eu enviarei o meu Espírito, o Consolador. Sabe o que mais me alegra? É que os discípulos eles foram obedientes ao Senhor. Os discípulos entenderam o verdadeiro propósito de Deus quando eles estabelecem esses versículos, a promessa do Espírito Santo. Eles não conheciam, eles conheciam a Deus, Pai, e estavam conhecendo a Jesus, mas faltava conhecer o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E eu quero dizer para você que não é diferente hoje.
Porque muitas pessoas já ouviram falar de Deus, muitas pessoas já se renderam aos pés de Jesus, mas muitas pessoas não têm amizade com o Espírito Santo, e por não ter amizade com o Espírito Santo, levam a vida conforme a sua vontade, desfrutam de coisas pequeninas. Deus tem muito mais para te oferecer, Deus tem muito mais para te dar, e essas coisas só vão acontecer no momento que você realmente entender que para viver o sobrenatural é necessário você começar a mudar os teus pensamentos, é necessário você realmente começar a olhar a situação a qual você está vivendo para viver as promessas de Deus na sua vida. Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro do profeta Joel. Joel, capítulo de número 2. Joel capítulo 2, versículo de número 23. A seguir está escrito assim: todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero você encontrar. Deus tem uma promessa para você esta noite. Deus, Ele quer derramar do seu Espírito. Deus, Ele quer mostrar para você que você é especial, que você não é qualquer pessoa, e que você veio aqui para poder viver o plano perfeito de Deus na sua vida. Joel capítulo 2, versículo 23, a seguir está escrito assim a palavra do Senhor: alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele fez descer a chuva temporã e a seródia, como outrora. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e satisfareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que depois disto, em Israel, e que eu, o Senhor, o vosso Deus, e que não há outro além de mim, o meu povo não será envergonhado para sempre. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito, mostrarei sinais na terra, fogo, nuvens e colunas de fumaça. Olha só que maravilhoso que o Senhor Jesus, Ele está nos relatando aqui no livro do profeta Joel. Ele está falando que no final Ele derramaria do teu espírito. Mas aqui nesse momento, é um momento onde Deus Ele mostra duas fases na vida do ser humano. Uma fase, primeiramente, onde o povo estava aprisionado com o seu pecado, com os seus erros cotidianos, fazendo coisas que entristeciam o coração de Deus. E quando eles entenderam o verdadeiro plano, hoje, Mauro, fecha essa porta aí para mim, por favor. Quando eles entenderam o verdadeiro plano de Deus na vida daquelas pessoas, eles olharam que eles estavam em erro, que eles estavam em pecado, e que isso tudo estavam afastando eles de viver o sobrenatural de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas não conseguem viver as promessas de Deus porque estão longe de Deus, porque não estão vivendo realmente o mandamento do Senhor. Nós acabamos de ler que o Senhor, Ele olhou para o povo temeroso, um povo que estava adorando ao Senhor, e Jesus olhou para eles e falou: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, que vos dará chuva e fará descer como outrora, a chuva temporã, a seródia, e as eiras se encherão de trigo, os lagares de vinho e de óleo. Restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, consumidor, meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e alegrarei-vos no Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo não será envergonhado. Sabe por que o Senhor decretou isso na vida daquele povo? Porque aquele povo, eles estavam realmente perdidos, desfocados.
Eles estavam apenas querendo viver coisas momentâneas, e não é diferente hoje. Quantas pessoas estão vivendo desta forma? Quantas pessoas estão longe da presença de Deus? Quantas pessoas não estão entendendo, estão vivendo uma fase de aprisionamento, já foram libertos do pecado, já não são mais cativos do diabo, já aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas se aprisionam dentro da casa de Deus com as promessas liberadas, porque o Senhor falou: a partir do momento que vocês entenderem o propósito que eu tenho na vida de vocês, a partir do momento que vocês realmente se reatar comigo, vocês irão ver a vergonha cessar na vida de vocês, e vocês jamais serão envergonhados por qualquer coisa. Só que depois Deus, ele libera uma outra promessa, e ele fala que ele derramaria o quê? O teu espírito sobre toda a carne. Só que para isso existe um momento de preparo, um momento de oração. A Bíblia, ela nos relata, e a Bíblia, ela nos mostra que existiu um período onde Deus realmente, ele estabelece o período de Pentecostes, o período que o Espírito Santo iria descer sobre a vida da igreja. Jesus, ele ficou 3 dias onde ele foi preso, ele foi crucificado, morto, enterrado e ressuscitou ao 3º dia, e depois disso por 40 dias ele andou nesta terra quando ele ressuscitou. Só que quando ele estava com os teus discípulos, ele chegou para os seus discípulos e disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do alto. E naquele momento, quando Jesus falou isso para os seus discípulos, eles começaram a entender que Deus, ele iria embora, mas haveria um momento onde a descida do Espírito Santo viria sobre a igreja, sobre o seu povo. Porque aqui nesses versículos que nós lemos em João, Jesus não falou no capítulo 14, mas é sabido de todos nós que Jesus falou para eles que a descida do Espírito Santo viria quando eles ficassem temerosos em oração. E eu quero dizer para você, o Espírito Santo, ele pode descer sobre a sua vida hoje, se você realmente entender que há a necessidade de orar. Só que muitas pessoas hoje em dia não oram mais. Muitas pessoas hoje em dia, elas vivem uma vida cristã tipo fast food, coisas prontas, preparadas. As pessoas, elas não têm mais a capacidade realmente de buscar, mas elas querem realmente as coisas rapidamente acontecendo na sua vida. Mas tudo existe um preparo, tudo existe uma luta, e Jesus queria mostrar para eles que se eles não se preparassem, não orassem, não buscassem, o Espírito Santo não seria liberado. E a obediência fez com que o Espírito Santo descesse. Eles aguardaram 10 dias para que o dia de Pentecostes acontecesse. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, olha só que maravilhoso, uma promessa que foi liberada por Deus lá no livro do profeta Joel, aonde Jesus, ele falou, onde Deus falou para o seu povo: vocês estavam aprisionados pelos erros, vocês pararam de me obedecer, vocês jogaram fora os mandamentos, os estatutos, aquilo que eu liberei para vocês. Mas a partir do momento que vocês começaram a me adorar, a partir do momento que vocês voltaram para mim, eu vi que realmente a alegria voltaria, e eu liberei uma promessa, que depois que tudo isso acontecesse, depois que vocês estivessem alegres, eu desceria com o meu Espírito Santo sobre toda a carne, vossos filhos sonhariam sonhos, vossos jovens teriam visões, até sobre os servos e as servas eu derramaria do meu Espírito. Olha só a promessa de Deus. Ele está mostrando aqui, que nesse momento aqui em Atos dos Apóstolos, depois da ida de Jesus e a permanência dele, aonde ele falou que ele iria para o Pai, para poder preparar moradas, para poder realmente estabelecer um princípio. Ele falou: vocês não ficarão órfãos, mas eu enviarei do meu Espírito sobre todos aqueles que me amam verdadeiramente.
E se você ama a Deus verdadeiramente, você tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Você não está sozinho aqui esta noite. Deus, Ele está querendo se mover dentro de você. Você é um tabernáculo para tabernacular com Deus nesta terra. Você é um instrumento de Deus. Então deixa Deus te usar de uma vez por todas. Não retenha a presença do Espírito Santo, porque ela já foi liberada sobre a sua vida. Quando o Senhor Jesus prometeu para os seus discípulos, Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. E Ele enviou como Ele havia prometido, e o Consolador está aqui esta noite, mas nós prendemos Ele às vezes dentro de uma gaiola, fechamos a porta e jogamos a chave fora. Estamos errados. Nós precisamos dar essa liberdade para o Espírito Santo atuar no nosso meio. Se nós queremos viver milagres de Deus em nossas vidas, nós precisamos deixar Ele atuar, nós precisamos dar lugar para Ele, nós precisamos realmente tirar o véu para enxergar. E é isso que Deus está querendo de mim e de você esta noite. Ele está querendo mostrar para mim e para você que Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele não vai te desamparar em momento nenhum, porque agindo Ele a favor daqueles que o amam, quem poderá impedir o agir de Deus? Ei, Paulo, ele fala que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém aqui esta noite que ama ao Senhor verdadeiramente? Tem alguém aqui esta noite que entende o verdadeiro propósito de Deus na sua vida? Então alegra o teu coração de uma vez por todas, porque é promessa de Deus, não é promessa do homem. Foi Deus que liberou essa promessa para você esta noite. Então não se trave. Hoje em dia as pessoas elas querem viver uma vida normal. Hoje em dia as pessoas querem realmente tirar como louco aquele que tem a presença do Espírito Santo. Mas graças a Deus que a palavra do Senhor diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E se você está louco por Deus esta noite, você pode ter a certeza, Ele vai mudar a tua sorte de bênção. Ele vai fazer você viver algo novo. Repita assim comigo: eu vou viver algo novo. Agora repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ser um incensário. Fala, um incensário em tuas mãos. Você sabe o que é um incensário? Nós talvez não, muitos de nós talvez não conhecemos, mas o incensário, a Bíblia ela fala aqui, quando Moisés erigiu o tabernáculo no templo, o sumo sacerdote uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, e ele pegava ali, era como se fosse uma latinha pendurada numa corda, ele colocava incenso, e ele entrava ali no Santo dos Santos, e ele chacoalhava aquele incensário. Ele ia para a direita, ele ia para a esquerda, e ele começava a chacoalhar até que aquele local fosse tomado de nuvem, até o ponto que ele não conseguisse enxergar mais nada dentro daquele lugar, porque havia algumas divisões: o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos, ele tinha um véu de 12 centímetros de espessura, 12 de largura e 12 de altura, para que o sumo sacerdote uma vez por ano entrasse ali para fazer expiação dos pecados daquela nação de Israel. E naquele momento, quando eles entravam ali, eles precisavam entrar de costas pela fenda do véu, para que eles pudessem entrar naquele lugar e preparar o momento que eles teriam um tete a tete com Deus, onde havia a mesa da propiciação, e eles tocavam nas 4 pontas ali da mesa da propiciação, e ali se debruçavam diante da presença do Rei, do Pai, com as mãos para os altos, diante da arca da aliança, onde havia 2 querubins, e Deus descia com a tua presença, Ele pousava nas asas dos querubins, e ali, se o sumo sacerdote estivesse preparado, Deus enchia a vida dele com a tua presença, ao ponto dele entrar em transe. E por isso eram colocadas sobre ele umas vestes que tinham campainhas e romãs nas pontas, porque quando Deus entrava na vida daquele sumo sacerdote, elas começavam a tocar, porque ele começava
começava a bailar na presença do Senhor. E é por isso que talvez o salmista diz lá no Salmo 150, que tudo que tem fôlego louve ao Senhor, porque o nosso Deus não é um Deus de silêncio, mas é um Deus que quer ouvir a tua voz. Ou seja, quando o Espírito Santo se manifesta no meio de um povo, o povo se move, o povo se movimenta, e de você sai o perfeito louvor, a perfeita adoração. E naquele momento, quando o sumo sacerdote realmente entendeu o verdadeiro propósito de Deus na sua vida, ele se encheu tanto da presença de Deus, que Deus habitou naquele momento, e as pessoas que estavam do lado de fora puderam ver realmente Deus. Deus visitou o sacerdote, Deus visitou o sumo sacerdote, e ele está cheio da graça e da presença do Senhor. E esta noite, em nome de Jesus, eu quero começar a profetizar sobre a sua vida, que você não ficará aqui da mesma maneira, mas você se encherá da presença de Deus, assim como esse sumo sacerdote. Só que o mais interessante de tudo isso é que Deus, ele olhava para aquele homem, cheio de erros e falhas como eu e você, e ele falava: põe-te de pé e eu falarei contigo. Sabe qual é o maior problema do ser humano? É que diante das situações vividas, nós como seres humanos só sabemos ficar prostrados diante dos problemas. Nós como seres humanos só conseguimos realmente ficar decepcionados com as situações vividas por nós mesmos, e acabamos sempre olhando para baixo, com o nosso pescoço um peso, um fardo nas costas ali, que parece que não te deixa levantar. Só que Jesus está falando no seu próprio evangelho, falou: filhos, ei, eu vou trocar o meu fardo com o seu, porque o meu fardo é leve, suave, você vai conseguir carregar. Não é diferente hoje. Às vezes você está ali somente prostrado diante daquele problema, você está olhando ali para aquela situação, você está falando: nossa, a porta não abre, nossa, a minha família não prospera, nossa, o meu casamento é um casamento que parece que é de mentira, parece que as coisas não dão certo, olha só a minha vida como está sendo vivida, deixa a vida me levar então, se eu viver, amém, se eu morrer, amém. Quantas pessoas estão pensando assim? Sabe por quê? Porque se prostraram diante do problema, não conseguem ouvir a voz de Deus. Mas em nome de Jesus, assim como João capítulo 15 versículo 25 diz, que até mesmo aqueles que estiverem mortos, mas se ouvirem a minha voz, ressuscitarão e viverão os meus sonhos. Eu quero dizer para você esta noite, que você não morrerá, mas você vai viver e vai contar as boas obras do Pai sobre a tua vida. É só entender o propósito, é só saber que você já tem o Consolador. É só saber que antigamente precisava ser erigido um tabernáculo feito por mãos humanas, para que uma vez por ano o sumo sacerdote entrasse naquele lugar e pudesse fazer expiação do pecado ao povo, para que o povo pudesse se alegrar. Só que hoje nós não temos mais esse tabernáculo. A presença de Deus não vem sobre apenas o sumo sacerdote, mas ela se manifesta na vida daqueles que dão liberdade, na vida daqueles que abrem a porta para o Senhor. Só que muitas vezes nós fechamos, e às vezes nós pregamos aquilo que está escrito lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. E às vezes nós pegamos esse versículo e queremos pregar para o não crente, para a pessoa que está perdida no mundo. Só que Jesus estava falando isso aqui para uma igreja na Ásia, porque a igreja fechou as portas para Deus. E hoje não é diferente. As igrejas estão fechando a porta para o Espírito Santo, estão fazendo as coisas conforme a sua vontade. E nós precisamos quebrar esse jugo, esse grilhão, e falar: Espírito Santo, comece a se manifestar novamente na minha vida. Espírito Santo, eu te quero. Espírito Santo, venha sobre mim. Jesus está à porta desta igreja, Jesus está sobre a tua porta, batendo. Se você ouvir a voz dele, se você ouvir a mão dele batendo e abrir, você pode ter a certeza que ele vai entrar, ele vai colocar, ele vai preparar uma mesa, como ele diz lá no Salmo 23: eis que prepararei uma mesa perante os teus inimigos. Sabe por quê? Porque você é especial para Deus. Ei, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: você é especial para o Senhor. Então você não convenceu nem mesmo a mim, quanto mais a Deus. Olha para essa pessoa com fé e autoridade, aponta o dedo para ela e fala assim: você é especial para o Senhor. E o que ela disse?
Ela falou que é, ou ela falou não sei? Muitas pessoas têm dúvida. Você tem dúvida que você é especial para Deus? Você é especial. Só que às vezes você fica lá chorando, você se esconde e você começa a falar: por que, Deus? Parece que eu não sou. Parece, Deus, que a minha vida está igual aquele desenho do jacaré do Pica-Pau, dá um passinho para frente, 2 para trás. Está errado. Nós precisamos ir adiante. Às vezes as situações, os obstáculos, às vezes as coisas que acontecem em nossa vida, não é para trazer desânimo, mas é para poder nos proporcionar uma plataforma muito maior, que nos elevará a um conhecimento muito mais profundo. Só que nós estamos ali procurando a terra, e Jesus ele fala: ei, saia do raso, venha para o profundo, eu quero ter um tete a tete com você. Às vezes nós ficamos apenas observando, como aqui em Atos no capítulo 2, no Atos capítulo 1, aqueles homens, ou seja, os discípulos e aquelas 500 pessoas que ali estavam, começaram a observar Jesus ser assunto ao céu, estar sendo ascendido. Eles começaram a ver Jesus ir embora e ficaram ali de queixo caído, até que veio um anjo, colocou as mãos nos ombros dele e falou: da mesma maneira que ele foi, ele voltará. Sabe por quê? Porque Jesus ele foi preparar uma morada para você. Só que um dia ele vai voltar, e quando ele voltar, ele quer te encontrar pronto. E se você estiver pronto, naquele grande dia, você vai subir e quebrar a lei da gravidade também. Jesus está voltando. Não há mais tempo para brincadeira. Não há mais tempo para ficarmos parados, esperando amanhã, achando que as coisas vão acontecer de uma maneira demorada. Se Jesus voltar para você hoje, para onde nós iremos? Qual a conduta que nós estamos tendo? Que tipo de vida nós estamos levando? Uma vida de obediência? Ou uma vida de rebeldia? Uma vida onde nós não temos domínio próprio? Qualquer coisinha tira o nosso foco, a nossa atenção. Qualquer coisinha faz com que nós venhamos perder a bênção. Deus ele vem preparando. Sabe por que você não consegue às vezes conquistar aquilo que você sonha, aquilo que você pede para Deus? Você fala: nossa, minha vida está travada. Sabe por quê? Porque quando você está chegando ali para pegar a promessa, você murmura, você tem atitudes que entristecem o coração de Deus, você não consegue se dominar. E como você vai viver o sobrenatural de Deus? Se você não tem domínio próprio, você nunca vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. A sua vida vai ficar travada, e muito pelo contrário, você vai travar também as bênçãos, as promessas de Deus. Você precisa entender de uma vez por todas que o Espírito Santo ele quer se movimentar, mas para ele se movimentar, você precisa dar liberdade. Você precisa entender que seja por boas coisas ou por más coisas que você esteja passando, ele vai estar no controle de tudo, porque ele vai operar ao seu favor a todo tempo e a todo momento. Ele não vai te desamparar, ele quer te abençoar. Ele quer fazer com que você venha viver coisas novas. Só que você tem se fechado no seu quartinho secreto, e ali você não consegue realmente aflorar aquilo que Jesus ele preparou para você, e você não desfruta das promessas de Deus na sua vida, porque você está somente com um pensamento egoísta e falando: eu vou viver apenas isso que eu quero, é dessa maneira, se não for assim, para mim nada está bom. Ei, muda o teu pensamento, deixa o Espírito Santo trabalhar ao seu favor, libera o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, venha em mim, toca na minha vida. E você vai ver que ele vai tocar, e depois que ele tocar na sua vida, você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai ser uma pessoa completamente diferenciada, porque Jesus prometeu: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. E Jesus falou que ele nunca iria nos dar prova além daquilo que nós pudéssemos suportar. E se você está passando por algum tipo de provação, é porque você pode passar por ela.
glorificando ao Senhor. Como Paulo disse, eu sei viver na altura, mas sei viver nas profundidades. Eu sei viver na abastança, mas sei viver também sem nada, porque nada das coisas que venham a acontecer nesse mundo podem me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Eu quero dizer para você, nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o teu Senhor e Salvador. E esta noite, Jesus ele te chamou aqui para poder mostrar para você que da mesma maneira que ele foi e falou para os seus discípulos, eu vou enviar o Consolador e o Espírito da verdade que veio para trazer consolo, ele está aqui para poder ver o que você está passando, um momento de tribulação, para poder te guardar e mostrar que você não está sozinho. Só que isso não depende de mim, não depende de ninguém, apenas de você, da sua obediência e do seu querer, e de abrir e falar: Espírito Santo, faça o teu querer. Espírito Santo, faça a tua vontade. E se você essa noite entender que tudo é o Espírito Santo que opera por intermédio do nosso Senhor Jesus, você nunca mais será a mesma pessoa. As suas orações serão diferentes, a sua conduta será diferente, a maneira de você pensar será diferente, porque a desobediência ela traz a ruína, mas a obediência ela vai te elevar para perto do Pai. E quanto mais obedientes somos, mais promessas nós viveremos. Quem quer viver promessas de Deus aqui esta noite? Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. E não perca tempo. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei quais são os teus sonhos. Eu não sei quais são os teus desejos. E aquilo que você tem buscado. Glória a Deus. Se você buscasse aquilo que Deus quer, a sua presença, porque as outras coisas vão se completar, porque é no momento certo. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Já existe algo preparado por Deus para ser vivido por todos nós. A única certeza que nós temos neste mundo é que nós nascemos, escrevemos uma história e morremos, deixamos apenas um legado. E existem coisas que nós conquistaremos no decorrer da nossa trajetória, da nossa vida, da nossa existência. Só que não tem como nós deixarmos de lado a promessa, porque o Espírito Santo de Deus, ele está te observando essa noite, e ele sabe o mais íntimo aquilo que você tem pedido, aquilo que você precisa. Não precisa levantar ninguém aqui para poder apontar o dedo para você e falar, você sabe, e ele melhor do que você. Sabe por que Jesus ele fala? Se você precisa de alguma coisa, entra e em secreto, pede a ele, ele te escolherá e ele realizará o desejo do seu coração. Essa noite você veio aqui porque você sabe que há uma necessidade
situação a qual você está vivendo e falar para Ele: Pai, eu preciso de Ti. O pessoal do louvor vai estar aqui louvando. E eu quero convidar você que realmente está com o seu coração pequeno. Você que está realmente precisando de uma intervenção. Eu convido você a sair do seu lugar. Porque a tua atitude gera milagre. E se você ter essa atitude, o Espírito Santo ele vai se manifestar na sua vida de uma forma tão sobrenatural que você não vai conseguir ser a mesma pessoa a partir de hoje. Você vai viver realmente todas as promessas do Pai sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele quer se revelar a você. Ele quer mostrar para você que Ele está no controle. Então não deixe de lado aquilo que o Senhor está fazendo por você. No momento onde nós precisamos ir. Espírito Santo, o Senhor habita no nosso meio. Eu sei que Tu estás aqui. Então manifesta, Senhor Jesus, sobre toda imposição de mãos, sobre todo louvor. A tua palavra diz que o Senhor habita em teus louvores. Que se for a Tua vontade, cura sentimentos, dores, depressões, enfim, Pai, tudo aquilo que os teus filhos possam estar vivendo de tristeza esta noite. Eu te peço que o Senhor venha tocar. Enquanto o pessoal louva, eu quero orar por você. Estamos aqui, sedentos por Ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de Ti. Estamos aqui, sedentos por Ti. Fomos atraídos pelo fogo, temos sede de Ti. A chama que vem em Teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do Teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa Tua glória inundar esse lugar. Deixa queimar, deixa Tua glória inundar esse Estamos aqui, sedentos por Ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de Ti. Estamos aqui, sedentos por Ti.